no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O tema proposto para a reflexão nesta noite é o dia da prestação de contas com Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós podemos extrair daqui muitas lições, seja lições de ordem espiritual, seja lições de ordem jurídica, onde Deus estabelece uma ordem, onde Deus dá uma ordem para o homem, e aqui se tratava do primeiro homem, onde Deus diz para aquele homem até onde ele poderia chegar e até onde ele poderia agir, e ao mesmo tempo a punição caso houvesse a desobediência. E aqui nós vamos verificar o dia da prestação de contas com Deus, onde cada um, seja Adão, seja Eva, tomou atitudes diferentes diante de Deus. Vejamos o que é que diz em Gênesis, capítulo 3, versículos 8 a 12. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que lhe deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Vejamos a prestação de contas de Adão diante de Deus. Ele se faz de vítima, ele se faz de coitadinho, ele se faz de desentendido, e ele culpa a mulher pela sua desobediência. E aí nós vamos analisar essa atitude de Adão.
Adão poderia não comer o fruto proibido? Poderia? Claro que poderia. A mulher não forçou ele comer daquela árvore. Ele era portador de livre arbítrio. E vejamos o que é que diz Gênesis capítulo 3, versículo 6, mostrando que Adão poderia tomar uma outra atitude. Ele poderia recusar aquilo que estava sendo oferecido para ele. Mas o que é que diz Gênesis 3, versículo 6? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Portanto, o texto não diz que Eva forçou Adão a comer aquele fruto, mas ele se faz de vítima. Ele culpa terceiros, no caso aqui a mulher, porque ele desobedeceu. Mas vamos agora para a situação de Eva, na prestação de contas com Deus. Gênesis, capítulo 3, versículos 13, versículo 13. Olha o que é que diz aí. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. A mesma pergunta nós faremos aqui. Eva poderia não ter ido na conversa fiada do diabo? Ela poderia. O diabo fez uma proposta para Eva, mas o diabo não decidiu por Eva. O diabo apenas mostrou uma outra atitude diferente da vontade de Deus. E a mulher estava agora diante de duas alternativas: ouvir Deus ou ouvir o diabo. E Eva tinha livre arbítrio. Ela poderia sim não ter ido na conversa fiada do diabo. E interessante que esses dois procedimentos aqui diante de Deus continua nos dias atuais. As pessoas sempre colocando a responsabilidade de suas atitudes, de suas desobediências para as outras pessoas. Essas duas atitudes de Adão e Eva tipificam exatamente o procedimento diante de muitas pessoas. Mas acontece que aqui era uma prestação de contas com Deus. Mas Jesus, em uma parábola, a parábola do filho pródigo, ele mostra uma atitude diferente da atitude de Adão e da atitude de Eva. Vejam o que é que diz Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 20, a parte A do versículo. Vejam o que é que Jesus diz nesta parábola. Caindo, porém, em si, disse: quando os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E aí nós queremos fazer a pergunta também para o filho pródigo. O pródigo poderia culpar os outros por seus infortúnios, por suas necessidades, por suas dificuldades. Ele poderia abrir a boca e dizer: a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu irmão mais velho, a culpa foi dos empresários que não me deram um emprego, e o emprego que deu foi mandar apacentar porcos, e nem o que os porcos comiam ninguém queria me dar nada. Ele poderia ter dito isso, poderia. Ele estaria culpando os outros pelos seus infortúnios, mas ele não fez isso. Ele culpou a si mesmo. Diferentemente de Adão, diferentemente de Eva, que colocou a culpa em outras pessoas, o filho pródigo assumiu a sua responsabilidade diante de Deus, e ele fez uma confissão, e está registrado em Lucas, capítulo 15, versículos 21 a 24. Ele não apenas pensou tudo aquilo que ia levantar-se, iria ter com seu pai, mas ele executou, ele confessou. E em Lucas capítulo 15, 21 a 24, diz o seguinte: disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vejamos aqui nessas atitudes: atitude de Adão, atitude de Eva e atitude do pródigo. Vejamos, viver é tomar decisões e assumir as decisões tomadas com responsabilidade. A decisão de Adão de comer daquele fruto, ele tomou a decisão, mas não teve responsabilidade no dia da prestação de contas. E não era prestação de contas com alguém, era prestação de contas com Deus. Eva, da mesma forma, ela poderia ter tomado uma outra atitude, mas não teve responsabilidade com a decisão que ela havia tomado. O pródigo, ele tomou uma decisão de sair de sua casa. Ele pediu o que cabia de sua herança e foi embora, foi viver a sua vida. Depois que ele perdeu tudo, que estava na miséria, ele não culpou ninguém. Ele olhou para dentro de si mesmo e disse: vou me levantar, vou mudar esta situação, mas confessando, prestando contas com responsabilidade para Deus. Eu não vou culpar o meu pai nem ninguém, o culpado sou eu. E diante de Deus, o pecador, ele não tem desculpas. É muito importante que cada pecador saiba disso. Viver é tomar decisões e assumir as decisões tomadas com responsabilidade. Uma pessoa que ouve
de Jesus e não o aceita como o seu único e suficiente Salvador, a culpa é da própria pessoa e não dos outros. Ninguém vai culpar os outros porque não aceitou Jesus Cristo. Não, diante de Deus está registrado em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não adiantou Adão colocar a culpa em Eva, foi punido. Não adiantou Eva colocar a culpa na serpente, foi punido. E no caso do pródigo, nós temos aqui uma absolvição, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, diante de Deus, nós temos que agir com lucidez, isto é, com equilíbrio e com verdade. Diante de Deus, não adianta a gente querer terceirizar as nossas atitudes. Diante de Deus, cada um de nós tem que assumir a responsabilidade. Diante de Deus, todos são culpados, porque todos são pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chama-se Jesus Cristo. Mas a decisão é de cada pessoa. Ninguém vai abrir a cabeça de alguém para que ele aceite Jesus, para que ele reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma decisão pessoal, é uma decisão intransferível, como as decisões fundamentais de nossa vida são intransferíveis. É uma decisão que você toma e que tem que assumir a responsabilidade. Adão não poderia abrir a boca e dizer: Deus não me avisou, Deus não me avisou. Eva não poderia abrir a boca e dizer: Deus não me avisou. Como aquelas pessoas que estão passando por determinadas coisas provenientes de uma vida promíscua, de uma vida no pecado, não podem abrir a boca e dizer: Deus não me avisou. As pessoas sabem e devem obedecer a Deus, e devem ser tementes a Deus, e devem aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Cada um de nós aqui é uma criatura de Deus, portanto, nós não temos como desconhecer Deus, porque a nossa vida é a impressão digital de Deus. E como é que eu vou rejeitar aquele que me deu vida, aquele que mostra e que revelou todo o plano para que eu vá para o céu? Como é que eu vou dizer um não para Deus e ainda culpar os outros? Ainda dizer que a culpa é dos outros. A culpa foi de fulano de tal. Não, meu irmão. A culpa foi de cicrano. Não, meu irmão. Cada um de nós diante de Deus tem que ter a força, o poder e a coragem de assumir as nossas responsabilidades. Porque quando partirmos, cada um de nós dará conta de si mesmo. Na hora de nossa partida, a gente não vai culpar outras pessoas. É cada pessoa e Deus. Portanto, aqui, atitudes diferentes. Adão colocou a culpa em Eva, se fazendo de vítima. Eva culpou a serpente, se fazendo de vítima. Mas o pródigo, ele disse: eu não sou vítima, eu sou culpado, eu errei, e diante do meu erro eu vou confessar e vou
dizer aquilo e diante de quem eu pequei. Pequei diante de meu Pai e pequei diante do céu, portanto, diante de Deus. Que nesta noite nós aprendamos estas verdades que estão aqui reveladas e a gente não terceirize as nossas responsabilidades culpando os outros por aquilo que muitas vezes nós atravessamos. Não, cada um de nós toma atitude e cada atitude deve ser tomada com responsabilidade, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no casamento, seja em quaisquer coisas que fizermos, devemos fazer com responsabilidade, porque aquelas decisões diante de Deus, Deus não vai ter nenhum de nós como inocente, querendo dizer que o culpado é o outro e não nós mesmos. Então, que Deus coloque essas palavras e assumamos, cada um de nós, nossas responsabilidades diante de Deus. E nunca culpar os outros por aquilo que nós atravessamos. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.